Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rômulo Leite. Eu sou técnico em laticínios, né? Formado lá pela nossa saudosa Candinha, formado na turma de 2003, né? Então, fui admitido lá no ano 2000 e lá se vão aí 20 anos aprendendo a cada dia com essa matéria-prima maravilhosa, né? Que nos desafia tanto, que é o leite. Depois eu fiz administração de empresas, fiz MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Estou há 7 anos como diretor técnico da Latec Ingredientes, empresa a qual eu sou sócio também. Tá? A Latec não é uma empresa que dispensa apresentações ainda, então eu vou apresentá-la também brevemente, sem tomar muito tempo de vocês. Nós somos fornecedores aí dos ingredientes Christian Hansen e Tate Line para essas regiões que estão aí no mapa apontadas para vocês. Nós fornecemos aí suporte técnico para os nossos clientes, né? Na aplicação desses ingredientes e em várias ajudas do dia a dia, com pesquisa e desenvolvimento, com desenvolvimento, né, de novos produtos, redução de custos. Então, a gente costuma dizer que o nosso trabalho do dia a dia é a 4 mãos aí, com os nossos clientes dessas regiões. Sem fugir muito, vamos começar, então, respeitando quem entrou aí no horário, com o nosso tema de hoje, que é a cifra de transição e rendimento técnico, alavancas para o ganho de eficiência de um laticínio. Né? Rendimento é um tema muito explorado, muito discutido e nunca esgotado. Né? Ele sempre vai estar em alta, é o pulmão aí das queijarias, né? É o fiel da balança, aí, muitas vezes, entre o sucesso ou não de uma queijaria, e a gente vai discutir um pouco aí quais são essas ferramentas aí para manejar esse rendimento. Começando com os conceitos, né? Rendimento econômico, o conceito de rendimento econômico nada mais é do que quantos litros de leite são gastos para produzir 1 quilo de determinado tipo de queijo. Esse rendimento é uma medida empresarial, né? O que ela responde para a gente? O que esse número responde? Qual é o rendimento litro-quilo da fabricação de determinado queijo, nosso famoso litros por quilo, né? Usual aí no dia a dia, no jargão técnico. Qual é o custo em leite para fazer 1 quilo de determinado queijo? E quanto nós devemos de leite para quanto vamos receber de queijo, né? No final da linha, é o rendimento econômico que paga as contas da fábrica, né? Ele é que vai fazer a gente poder honrar com as duplicatas no final do mês. É ele que, de fato, diz quanto de leite a gente comprou e quanto de queijo a gente conseguiu obter para vender. A nossa segunda definição é o rendimento técnico, que dessa vez é um controle mais amplo, no qual se considera a composição do leite, composição do soro e a transferência dos constituintes do leite para o queijo. Eu adicionaria ainda que o rendimento técnico é quem permite a gente fazer uma comparação aí entre lotes, né? A gente colocar as coisas na mesma base para entender um pouco mais como anda a eficiência da fábrica, né? A eficiência de ingredientes, eficiência de processos. Ele responde para nós, então, qual é o aproveitamento obtido dos sólidos do leite de uma determinada fabricação de queijo. Qual é a cifra de transição, vou colocar o apontador aqui para ficar melhor da gente acompanhar. Qual é a cifra de transição das proteínas, gorduras, sais minerais e lactose do leite para o queijo? E por que obtivemos tal rendimento econômico? Eu costumo brincar que o rendimento econômico é uma resposta do quê, né? Quanto deu? Pá, aquele valor, né? Já o rendimento técnico, ele começa a te explicar um pouco mais o porquê você conseguiu aquele valor de rendimento econômico e quais medidas tomar para melhorar isso aí. Uma análise muito mais ampla. Começando com o primeiro princípio aí do rendimento técnico, a gente precisa entender a cifra de transição, com a também famosa frase do nosso querido Lavoisier, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é correto dizer que o leite na fabricação de queijos, ele vai ser transformado em queijo mais soro. Né? Não é errado dizer que isso é uma equação matemática, onde tudo que eu tenho no leite, ou ele vai ser migrado para a forma de queijo, ou ele vai ser migrado para a forma de soro. Não se cria matéria, não se perde matéria.
Se a gente mergulhar um pouco mais fundo aí nesse leite, a gente vai ver que ele tem uma parte seca, né, os constituintes sólidos do leite, aqui representado por essas barrinhas, né, onde temos aqui 3% de proteína, 3 quilos de proteína nesse leite, 2,2 quilos de proteína de gordura nesse leite, 5 quilos de lactose, 0,7 de sais e aqui em torno de 88 de água. É uma composição média, né? A gente sabe que varia muito, vai de 12 a 13,5 de sólidos aí, o leite de vaca, né? E cada um desses sólidos também vai sofrer uma transição diferente, né? Entre eles para o soro e para o queijo. Então, quando a gente retorna aqui ao nosso leite original, eu tinha aqui, ó, 3 quilos de proteína. E essa proteína, ela foi migrada, parte aqui para o soro, 700 gramas para o soro, e 2,3 kg para o queijo. Então, é correto eu dizer que 77% da proteína total original do leite foi migrada para a forma de queijo, foi transitada, daí o nome, né, cifra de transição. E 700 gramas de proteína, ela foi transitada para o soro e correspondeu a 23% de toda a proteína original do leite. E assim acontece com todos os constituintes sólidos do leite, né? Você vê com a gordura aqui acontecendo a mesma coisa, eu tinha 3,2 quilos de gordura aqui no meu leite, dos quais 0,3 quilos eu perdi no soro, correspondeu a 8% do volume dos quilos originais, da quantidade original, e 2,9 quilos eu migrei para o meu queijo, totalizando aqui uma cifra de transição de gordura de 92%. Assim, está devidamente conceituada a cifra de transição de sólidos. A gente pode avaliar os constituintes isoladamente, ou a gente pode agrupá-los, né? E a gente começa a falar assim, qual foi a cifra de transição de sólidos totais? Qual foi o coeficiente GL dessa fabricação, né? Que é uma outra maneira de explorar quanto de sólido, né? Quantas gramas de sólidos do leite eu aproveitei, né, para a fabricação de queijos. E agora eu vou fazer um convite também para vocês darem uma viajadinha comigo aqui, que é um conceito importante que a gente vai utilizar ao longo dessa apresentação, que é a gente pensar um pouquinho sobre a potencialização do ganho de sólidos. Tá? Eu vou convidá-los aí a pecarem comigo aqui e imaginarem uma molécula de queijo, tá? Como se o queijo fosse composto de diversas moléculas com a mesma composição desse queijo final, né? Como se existisse isso, uma molécula original de queijo. Essa nossa molécula aqui desse queijo é uma molécula de queijo Minas Frescal. Ela tem aqui, ó, um componente aqui, gordura, com peso 180, um componente proteína e sais com peso 220 e 2 componentes iguais aqui, água de peso 300. Se eu separo esses grupos dessa molécula aqui, eu tenho o nosso extrato seco total do queijo, 400 gramas, e tenho 600 gramas aqui de umidade do nosso queijo, uma composição típica aqui do frescal do Sudeste, da região de São Paulo, principalmente, né? Em Minas Gerais a gente costuma ter um frescal um pouco mais úmido que esse, né? Esse aqui é uma composição típica do frescal comercializado aqui em São Paulo. Então, imagine que essa seja a molécula estrutural do nosso queijo, ele seja composto de vários pedacinhos que preservam essa composição. Quando eu consigo, de alguma maneira, ter mais sólidos ou aproveitar mais sólidos do leite, então imagine aqui, hipoteticamente, que eu consiga aqui 2 unidades estruturais aqui de sólidos, né? Que eu consiga aproveitar aqui do meu leite 400 gramas a mais de sólidos. Neste momento, eu tenho a obrigatoriedade para conservar a composição do queijo, para conservar a minha, entre aspas, aí, viu, minha molécula inicial, eu sou obrigado a adicionar as minhas moléculas de água, que vêm gratuitamente do meu soro, né? Então, a cada aproveitamento aqui, ó, de 400 gramas de sólidos, eu vou colocar 600 gramas de umidade proporcional, para que eu mantenha a composição original do queijo. Logo, quando eu aproveito 400 gramas de sólido, de fato, eu estou aproveitando, eu estou fazendo com elas 1 quilo de queijo
a mais, né? Quando a gente arredonda essas contas, eu posso dizer que, no caso de um Minas Frescal com 60% de umidade, 1 quilo de sólidos totais vindas do leite a mais, aí, em proteína e gordura nas mesmas proporções, isso vai me trazer 2,5 kg de queijo, né? Então, o que eu ganho de sólidos neste queijo, especificamente, eu potencializo 2,5 vezes, porque eu adiciono umidade, né, a essa porção de sólidos que eu consigo aproveitar a mais no queijo. Um outro conceito muitíssimo importante para que a gente consiga fazer análises de rendimento técnico é o conceito de umidade ajustada ou de rendimento ajustado. Então, a gente trouxe nesse quadro aqui 2 lotes de fabricação de queijos, tá? Queijo mussarela aqui, por exemplo, que a gente tinha 5.000 litros aqui no lote 1, obtivemos 510 quilos de queijo, um rendimento litros-quilo de 9,80. No lote 2, também com 5.000 litros, nós conseguimos obter muito mais queijo, 529, né? E o nosso rendimento litro-quilo apontado foi de 9,45. Né? Então, é irrefutável a informação de que o rendimento econômico do lote 1, né, ele apresentou 19 quilos de queijo a menos do que o lote 2, ou 3,7% a menos. Isso é o que vai estar na balança no final do mês. Mas se eu jogar um pouquinho mais de luz aqui nessa análise e a gente for enviesar aí pelo caminho do rendimento técnico, eu posso descobrir, por exemplo, como é o caso aqui, que este primeiro lote apresentava uma umidade de 43% e o lote 2 de 47%, ao passo que a umidade desejada pela fábrica era de 45%. Ora, então eu tenho aqui um problema, eu tenho um lote com 2 pontos abaixo da umidade ideal e eu tenho um lote com 2 pontos acima. Então, por meio de cálculos de umidade ajustada e de rendimento ajustado, eu consigo jogar essa quantidade de queijo que eu obtive com 43% de umidade, quanto ela seria se eu tivesse preservado aqui e jogado aqui os 45% de umidade que a fábrica preconiza. Eu teria não 9,80 litros-quilo, mas 9,46, com uma umidade de 45. E o mesmo acontece com o lote 2. Eu consigo transformar matematicamente esse lote que teve umidade de 47, hipoteticamente, se ele tivesse 45, qual o resultado que ele teria gerado de rendimento ajustado, né? 9,81. Então, nós temos também informação de rendimento técnico, que o lote 1 apresentou, arredondando aqui, 19 quilos a mais de rendimento técnico, ou 3,7% de queijo a mais. A fórmula é essa aqui. Isso não está na balança, mas isso indica para mim que, embora eu tenha obtido menos queijo no lote 1, eu tive uma maior perda de sólidos, um pior aproveitamento de sólidos aqui no lote 2. Então, fica o exemplo como a análise pura e simples do rendimento econômico não nos ajuda na tomada de decisão em como interpretar o nosso rendimento e como melhorar o desempenho da nossa fábrica. A gente precisa entrar um pouco mais nos cálculos aí, né? Entre eles, umidade ajustada. Devidamente conceituados aí os nossos rendimentos econômicos, rendimento econômico e rendimento técnico, eu posso dizer que são 2 alavancas aí que precisam trabalhar juntas, né? Porque sem o resultado litro-quilo no final, a fábrica não paga as contas, né? E sem o rendimento técnico, eu não consigo entender as alavancas técnicas para melhorar esse rendimento econômico. Mas eu estou propondo uma nova alavanca aqui, uma alavanca um pouco mais voltada à gestão do rendimento. Né? Essa gestão de rendimento, ela que vai impulsionar essas outras 2 alavancas e nós vamos começar a discutir gerenciamento estratégico do rendimento. Né? Como a gente pôde ver, não é só uma alavanca técnica, não é só uma alavanca econômica, mas o gerenciamento estratégico de rendimento
envolve outras variáveis, né? Essa é a matriz que a gente usa aqui na LaTeX quando a gente vai avaliar e controlar rendimento. Ela é alicerçada aí por matéria-prima, né, como um fator determinante, eficiência de processo, como nosso segundo pilar, eficiência em ingredientes, o terceiro pilar, medição e controle do rendimento econômico e técnico. Isso aqui está ligado com geração e análise de dados. Além desses 4 pilares fundamentais, nós estamos propondo também 3 pilares acessórios que suportam todo esse trabalho. O primeiro deles, laboratório como gerador de informação. Lamentavelmente, ainda existem muitos laboratórios que são simplesmente geradores de dados, preenchedores de planilhas, e esses dados não são interpretados e não são usados em prol do rendimento. Então, a gente precisa de um laboratório que nos dê informação e que essa informação possa ser interpretada. Domínio bioquímico, ou isso pode ser entendido também de domínio das tecnologias, né, da relação de causa e consequência de cada passo de processo, né, se eu mudar o que para eu ter um objetivo X lá na frente, qual é o fundamento Y que eu preciso mudar para que eu possa manejar, né, de posse desses dados e resultados, que eu possa manejar o que fazer nos meus processos, o que fazer na minha fábrica. E um pouquinho de estatística aplicada a rendimento. Dessa maneira, a gente consegue cercar aqui o tema da maneira que ele deve ser abordado. Uma provocação, né? Melhorar o rendimento significa diminuir o custo do queijo? A resposta é sim, né? Se eu tenho um melhor rendimento da fabricação, eu diretamente diminuí o custo do queijo. E para a gente entender isso, então, nós precisamos saber o que compõe o custo de um queijo, né? Como é que isso é dividido. Evidentemente que depende do queijo, né? Depende da região, o valor que se paga no leite e tudo mais. Mas aqui é um preço médio de, por exemplo, um queijo mussarela. A matéria-prima representa 86,25% do custo de uma fabricação de queijos. A transformação em torno de 7,5%. A mão de obra, 3,5%. As embalagens, 1,21%. Fermento, 1,10%. Coagulantes na faixa de 0,49%. Cloreto de cálcio, 0,09%. E sal, né, o nosso cloreto de sódio aí, 0,15%. E aí, eu gosto muito de um cara, a gente sempre conversa com ele, a gente sempre chama ele para ajudar a gente, que é o Pareto. Ele fala para a gente que 80% das consequências advém de 20% das causas. Então, muito claro aqui, escolha as suas batalhas, né? A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez. A gente tem que entender o que é mais relevante. E eu acho que é muito claro para todo mundo que está vendo aqui que o mais relevante em termos de rendimento, em termos de resultado, de custo de queijo, é a variável matéria-prima, né? E nós vamos mergulhar um pouco aí em como a matéria-prima pode interferir no nosso rendimento e, consequentemente, no resultado aí do nosso laticínio, né? Como entender, gerenciar e tirar o melhor proveito da influência da matéria-prima no rendimento da fabricação de queijos. Bom, a gente começa com alguns problemas. O leite tem mais de 100 mil constituintes. Variações na sua característica são notórias. Inúmeras análises são requeridas para testar sua qualidade. Então, eu tenho uma certa dificuldade aí para escanear o meu leite, né, para saber exatamente o que tem ali dentro e tudo mais. Então, a gente vai aplicar Pareto de novo aqui na matéria-prima. A gente vai jogar isso tudo aqui no funil de Pareto e nós vamos descobrir que entre todas essas variáveis, a gente tem algumas que são mais impactantes, que é o que a gente vai tratar aqui. A primeira delas, composição físico-química, de proteína e gordura principalmente, aspectos microbiológicos voltados a psicotróficos, tempo de estocagem do leite e contagem de células somáticas. Essas seriam as 4 variáveis do leite que impactam mais fortemente em rendimento. Começando aí pelas proteínas, né? Esse cara aqui, Muschietti, em 2008, ele fez um estudo e descobriu que, à medida que a gente
Bom, esse dado é mais antigo, mas esse estudo dele é de 2008, mas ele mostrou para a gente que à medida que a gente aumenta o teor de caseína do leite, eu consigo aumentar o meu rendimento. Esse rendimento aqui está em percentual, tá? Ele não está no nosso conhecido litro-quilo, é um estudo internacional, então eles vão fazendo por percentual de queijo, né? Então, 8,5% de queijo é melhor que 7% de queijo. À medida que eu vou aumentando a caseína aqui, eu vou melhorando o rendimento da fabricação do queijo na ordem de 1 kg de caseína resulta em 2,76 quilos de queijo. Vou apresentar para vocês o meu amigo Fernando. Ele entrega para o nosso laticínio aí 100 litros de leite, né? E o Fernando ele vai nos acompanhar ao longo desse webinar aí, fornecendo leite para a nossa fabricação de queijos, né? Então, o Fernando ele me entregou o leite com essa composição, né? 3 de proteína, 3,2 de gordura, 5 de lactose, 0,7 de sais, e eu apliquei a essa composição uma cifra de transição, né? De 77% para proteína, 92% para gordura e assim por diante. E obtive com esse leite do Fernando 10 quilos de queijo com esta composição. Posso dizer, então, que eu tive com o leite do Fernando um rendimento de 10 litros por quilo. Na composição, gostaria que vocês focassem aqui no teor de proteína, 23,1, e o teor de umidade, 44,6, porque eu também tenho como produtor o meu amigo Carlos, que também me entrega 100 litros. E o leite do Carlos estava idêntico ao do Fernando, exceto pelo teor de proteína. O Carlos me entregou um leite com 0,12 de proteína a mais do que a proteína do leite do Fernando. E eu apliquei a mesma cifra de transição, porque eu usei o mesmo processo, os mesmos ingredientes, o meu queijeiro é muito certinho com as coisas, ele não oscilou a fabricação, e eu consegui obter exatamente a mesma cifra de transição de proteína. O que isso faz com o meu rendimento? Ao aplicar 77% em 3,2 quilos aqui de proteína, eu consegui 2,40 quilos de proteína aqui no queijo, e não 2,31. E para manter a mesma composição final do queijo, ou mesma composição de proteína no queijo, eu precisei de mais água. Então, eu aumentei a umidade. Neste caso também, o que acontece é que, como a proteína é ela a formadora do coágulo, é ela que forma a rede tridimensional e faz a estrutura do queijo, ao conseguir mais proteína, eu acabo conseguindo arrastar um pouco mais de gordura, melhorando um pouco a cifra de transição de gordura, e ou melhorar um pouco a transição de sais, ou ter já originalmente um pouco mais de sais associados a essa proteína. Então, também tem um pequeno aumento dos outros sólidos aqui, e a gente chega naquele dado de 10,28 quilos, ou ainda um rendimento aí de 9,73 litros quilo do leite do Fernando versus o do Carlos, avaliando a única diferença que aconteceu nesse processo todo, nessa fabricação toda, foi 0,12 a mais de proteína total no leite do Carlos. Né? O que isso representa em dinheiro para o laticínio? Vamos fazer um balanço aqui. Estou usando, por exemplo, o preço de R$1,40 de leite. Está caro, está barato? Depende, né? Quando você analisa, depende da época que você analisa, né? Hoje está um pouquinho caro já, voltou a estar um pouco caro esse valor aqui. O leite do Fernando, que tinha 3 de proteína, do Carlos 3,12, eu paguei os mesmos R$1,40. Só que com o leite do Carlos, eu consegui fazer 280 gramas a mais de queijo, como demonstrado ali no slide anterior. Eu vendi isso a R$16, e isso vai me dar um lucro de R$24,48, um lucro bruto, né, antes dos impostos e tudo mais. E eu posso dizer que o leite do Carlos me deu R$4,48 a mais para cada 100 litros. Né, melhorando aqui esses índices aqui de lucratividade. Né, esse primeiro aqui, eu consegui melhorar o meu lucro da operação em 18%, ou ainda, se eu avaliar essa melhora sobre o faturamento, 3,2%. Aqui, se eu quiser olhar esse número para responder a pergunta, então, quanto a mais vale o leite do Carlos para mim, em detrimento ao leite do Fernando? Ele vale
1,44, enquanto o do Fernando vale 1,40, para eu ter o mesmo resultado final. Eu usei igual posto de gasolina aqui, ó, porque dá 4 centavos e meio aqui, 4 centavos ponto 6, se não me engano, essa conta. Eu coloquei aqui, né, uma moeda quebrada aqui, me desculpem, mas aqui o exemplo é bastante real aqui, eu não queria mudar os valores por conta disso. Conclusão final, 1 ponto percentual de caseína para quem vende queijo a R$16 gera 4 centavos e meio de lucro por litro de leite. Então essa é uma realidade aí para os donos de laticínio, para quem decide quanto pagar, políticas de qualidade, né? Ter mais caseína, né? Aquele 0,12 de proteína total, ele corresponde a 0,1 de caseína, porque a caseína é 78%, aqui na América do Sul, 78% da proteína total. Então você tem aqui 0,1 de caseína a mais para 4 centavos e meio de ganho aí por litro trabalhado no laticínio. O teor de gordura, se a gente joga aquela composição na fórmula aqui do Van Slyke, de rendimento teórico, a gente vai receber um retorno dessa análise que cada 1 quilo de gordura a mais que eu tenho no leite, eu teria 1,73 quilos a mais de queijo, neste queijo que eu apresentei para vocês. Com essa composição específica, isso muda, né? Mas ele está considerando aqui, nesse caso, que eu estou ganhando também a massa de umidade em cima da massa de gordura. E aí eu tendo um pouco a discordar na prática com esse, não na prática, isso aqui é verdadeiro, isso acontece na prática, mas no balanço financeiro do laticínio eu tendo a discordar dessa conta, porque a gordura, diferentemente da proteína, ela não estrutura o queijo. Quando eu arrasto 1 quilo de gordura a mais e mais bastante água associada aqui, eu vou estar mudando drasticamente o MD do queijo, a composição do queijo. Então, não acho justo, em termos econômicos, a gente considerar essa relação de 1 para 1,73, a não ser que você tenha efetivamente alguma coisa aí para prender essa gordura na água, né? Uma fosfolipase, por exemplo. Não é o caso, a gente está analisando a cifra de transição. Então, eu vou considerar para o nosso caso aqui, que 1 quilo de gordura no leite vai ser igual a 1 quilo de gordura no queijo, ou ainda 1,2 quilos de manteiga. Se eu recebo 0,1, né, um leite com 0,1 de gordura a mais, né, em 100 litros dá esse 1 quilo aqui de gordura, eu posso fazer aqui ainda 1,2 quilos de manteiga, se eu quiser padronizar o leite para o teor original comparativamente. No nosso balanço financeiro, eu trouxe o leite do Fernando agora, mantendo todas as outras variáveis iguais, tá? Leite do Fernando, 3,3 de gordura, leite do Carlos, 3,5 de gordura. Aquele mesmo balanço, né? Paguei 1,40, vendi queijo a 16. Eu consegui fazer 200 gramas de queijo a mais aqui com leite do Carlos, com 0,2 a mais de gordura, o que me permite dizer que eu tive R$ 3,20 a mais de lucro com esse leite, com 0,2 de gordura a mais. Né? Eu poderia pagar até 1,43, que eu não estaria sendo injusto com nenhum dos dois, e teria o mesmo lucro lá no final. Né? Então, conclusão, 0,2 ponto percentual a mais de gordura nos gera 3 centavos por litro nesse exemplo. Né? Como eu disse, a gordura, diferente da proteína, a gente pode sambar com ela para lá, para cá, né? Vai para creme, vai para manteiga, eu vou enfiar ela mesmo dentro dos componentes do queijo. Então, estou considerando aqui, nesse balanço financeiro, que ele corresponde aí a 0,03 centavos por litro de leite. Aspectos microbiológicos. Esse é um gráfico da multiplicação bacteriana em função da temperatura de conservação e do tempo de estocagem. Você tem aqui um mesmo leite armazenado a 0 grau, armazenado a 4 graus e armazenado a 6 graus. Nesse eixo a gente tem o número de dias, né? E neste eixo a gente tem o log de contaminantes. Então, quando você vê 3 aqui, é 10/3, significa que são 1.000 UFC. Quando você vê 10/4, esse 4 aqui é 10/4, são 10.000. 100.000, 1 milhão, 10 milhões e 100 milhões, certo? Eu vou pegar aqui o exemplo muito comum no Brasil, que é um leite de 48 horas, de 2 dias, refrigerado a 6 graus. Ele vai ter,
partindo aqui de pouco mais menos de 10 mil aqui, ó, o UFC de partida, né? Que é uma realidade bastante boa até. Ele vai ter 1 milhão de UFC ao final das 48 horas. Este mesmo leite, se for coletado com 72 horas e não mais 48, ele tem o potencial de dar um salto logarítmico para 70 milhões de UFC por ml. Né? Então, nós estamos falando aqui com 48 horas de 1 milhão e 72 horas, 70 milhões num leite a 6 graus. A gente tem outros estudos também que mostram que o grande problema, o grande salto de psicotróficos acontecem depois da 48ª hora. Né? Aqui seria o nosso limite de qualidade de leite, mesmo com relação a psicotróficos. Temos um outro dado também que correlaciona esses psicotróficos a rendimento. Ele diz para nós que uma contagem de 10 milhões de UFC por ml de psicotróficos no leite pode reduzir o rendimento da fabricação de queijos em até 5%. Né? Então, se a gente resgatar o nosso gráfico, nós estamos falando de um salto de 1 milhão para 70 milhões de contagem total, das quais a predominância em leite refrigerado aqui desses 70 milhões é sim psicotróficos. Mas eu vou deixar barato, eu vou considerar que nesses 70 milhões eu tivesse só 10 milhões de psicotróficos, para a gente considerar nos cálculos. Vai ter muito mais, né? Mas vamos considerar 10 milhões apenas. Eu tenho aqui, então, o leite do Fernando, coletado com 72 horas e 10 milhões de psicotróficos, e o leite do Carlos, com 48 horas e 1 milhão de psicotróficos. Eu paguei R$ 1,40 nesse leite, porém, eu tive 5% a mais de rendimento aqui com o leite do Carlos, porque ele ficou só 48 horas e tinha uma carga de psicotróficos muito menor. Então, posso dizer que o leite do Carlos é capaz de me dar R$ 8,00 para cada 100 litros de leite a mais, né, em rendimento. O nosso balanço financeiro, ele poderia custar, sim, aí, 8 centavos a mais para me dar o mesmo lucro. Porém, no caso de psicotróficos, a gente tem uma outra conta aí bastante relevante, que é quanto custa coletar esse leite com uma maior frequência? Né? Quanto custa deixar de coletar com 72 horas e coletar com 48 horas? Né? Eu já sei que eu ganho 8 aqui em rendimento, eu ganho 8 centavos. Mas como é que é essa conta? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Evidentemente, a realidade de cada um é diferente aqui nesses valores, mas vale a reflexão. Veja bem, se eu tenho uma rota feita em 72 horas, e eu pago R$ 2,30 por quilômetro rodado, e essa rota é de 200 quilômetros, tem um volume de 8 mil litros e uma frequência de 10 coletas por mês. Eu vou ter um custo final de 6 centavos por litro de leite nessa coleta, de 72 em 72 horas. Se eu passar isso para 48, da forma mais preguiçosa possível, que qual é? É fazer a mesma rota, só que eu vou lá de 2 em 2 dias buscar e não de 3 em 3. Né? Porque tem uma maneira mais inteligente que a gente rearranjar as rotas, né? Mas se eu fizer isso da maneira mais preguiçosa, eu vou continuar pagando o mesmo preço por viagem, vou trazer menos leite por viagem, infelizmente, né? E vou ter uma frequência maior, aumentando o meu custo de coleta aqui para 9 centavos. 9 menos 6, eu aumento em 3 centavos o meu custo de coleta. Ora, se eu ganho 8, pago 3, me sobram efetivamente 5 centavos por litro de leite ao fazer esse manejo. E nós não estamos nem começando a falar a respeito de qualidade, não é o nosso tema aqui hoje, né? Mas estima-se que 80% dos defeitos dos queijos têm origem nessas NS-Lab aí, nesses psicotróficos que estão presentes no leite cru. Quanto maior é a carga desses psicotróficos, dessas NS-Lab, uma enormidade de defeitos, de off-flavor, de formação de gás indesejado, de trinca em queijo. Enfim, a gente tem uma enormidade de defeitos que poderiam ser melhorados fazendo a coleta em 48 horas. E ela, pelo menos, eu tenho uma convicção que essa conta de 5 centavos aqui, que sobra, esses 8 centavos aqui, seriam suficientes para pagar em qualquer realidade de leite um aumento de frequência e de coleta.
Célula somática, o nosso último fator aí abordado para leite, né? Elas são representadas por células de descamação do epitélio da própria glândula mamária e por células de defesa, os leucócitos, né, que passam do sangue para o úbere. Essas células aumentam em número no leite em caso de inflamação e infecção. O grande problema das células somáticas é que elas modificam a composição das proteínas do leite. A gente tem um aumento das soroproteínas e diminuição da caseína. E a caseína é a que vira queijo. Então, a gente tem mesmo, muitas vezes, um teor de proteína total muito próximo de um leite com alta quantidade de célula somática, né? Mas ele está com uma composição, uma proporção entre caseína e soroproteína muito diferente. Bom, nós temos esse estudo aqui que correlaciona rendimento, mais uma vez, rendimento percentual, tá? Então, rendimento percentual, lembrando, quanto maior, melhor, e o número de células somáticas aqui embaixo, né? Se a gente traçar uma linha aqui, um marco aqui nas 500 mil células somáticas e tirar uma média aqui de 0 a 500, né, uma média com 250 células somáticas, já passando esse rendimento aqui para litro-quilo, para a nossa realidade aqui, para os números mais familiares para nós teríamos aqui 11,3 litros-quilo neste patamar aqui de fabricação. E neste outro patamar, de 501 a 1 milhão, nós teríamos aqui um rendimento médio litro-quilo em 11,55 litros-quilo. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que uma redução de 500 mil células somáticas no leite pode ser capaz de me dar 0,25 litro-quilo. E eu estou sendo bastante conservador com esse número. Você vê aqui que a gente tem picos severos aqui que ficaram, eu deixei de fora desse cálculo aqui, porque esse número poderia ser maior e causado por um pico, né? Estatisticamente é melhor a gente tirar esses dois picos aqui. Então eu fiz o cálculo sem os picos. No nosso balanço financeiro, a gente tem que, se eu pago 1,40 para os dois produtores, o Fernando com 750 mil células somáticas e o Carlos com 250 mil, o leite do Carlos vai me dar R$4 para cada 100 litros a mais em rendimento. Sempre lembrando esse valor, vendendo queijo a R$16, tá? Decidi colocar em dinheiro e não percentual, porque eu acho que fica mais palpável, tá? Poderíamos pagar 4 centavos a mais aqui no leite do Carlos do que no leite do Fernando, que zeraríamos aqui a operação, né? Então, posso afirmar que 500 mil células somáticas a menos é capaz de gerar 4 centavos por litro de leite no laticínio, tá? Avaliamos as variáveis da matéria-prima todas isoladamente. Vamos ver, quando a gente junta, o que acontece. Só mais uma informação, desculpa. As células somáticas, elas fazem o produtor perder dinheiro também. Esse quadro aqui mostra a produtividade de leite versus células somáticas. Então, um produtor que tem 1 milhão aqui, ó, de células somáticas, ele tem uma perda de 18% de produção. Se ele baixar para 500 mil, essa perda é só de 6%. Então, ele tem aqui, ó, entre 500 mil e 1 milhão, uma perda de 12%. É um argumento forte aí para sensibilizar os trabalhos do produtor para diminuir células somáticas. E aqui, não vou ler ponto a ponto, quem quiser dar um print aí, são algumas medidas para melhorar as células somáticas, né, para a gente orientar os nossos produtores para a melhora de célula somática lá na fazenda. Vou deixar aqui, der o print, beleza. Vamos fazer um balanço, então, do nosso primeiro pilar, matéria-prima, e o seu impacto aí na produção de queijos, né? Eu usei aqui, ó, dados laboratoriais, usei domínio bioquímico e não marquei aqui de verde, mas também usei, já que nesse momento, um pouco de estatística básica. Com relação à proteína, o leite do Fernando estava com 3% e do Carlos 3,12%. O leite do Carlos tem um potencial de 0,28 a mais de ganho. Com relação à gordura, o 3,3 contra 3,5. Então, aquele potencial lá de 200 gramas de queijo a mais. Com relação a psicotróficos, 72 horas para 48 horas, um potencial de 500 gramas de queijo a mais. Células somáticas, quando eu abaixo de 750 para 250, um potencial de 250 gramas de queijo a mais. Logo, no final dessa conta, se eu junto essas variáveis, eu tenho 10 quilos de queijo com leite do Fernando e 11,23 quilos de queijo com leite do Carlos, sem trocar os meus ingredientes, sem mexer no meu processo, mantendo todas as outras variáveis iguais. Eu estou dizendo aqui algo em torno de 13% a mais
de queijo. Um rendimento litros-quilo seria, para essa fabricação, de 10 litros-quilo do Fernando, 8,90 litros-quilo para o leite do Carlos. Nosso balanço financeiro, temos aqui, o leite do Carlos poderia custar até R$ 1,59, e a gente teria o mesmo resultado versus R$ 1,40 do leite do Fernando. Ou seja, o leite do Carlos a R$ 1,60 está barato, e o leite do Fernando a R$ 1,42 já está bastante caro para o laticínio. Esse número de 10 versus 8,90, numa fábrica de 70 mil litros dia, seria capaz de gerar uma diferença aqui, de 896 quilos de queijo por dia, que é R$16. Nós estamos falando de R$14 mil em diferença de rendimento vinda da matéria-prima por dia. Tá? É um número bastante impactante. Qual que é o problema da gente enxergar isso na prática? É que aqui a gente agrupou tudo de ruim no leite do Fernando e tudo de bom no leite do Carlos. E o que acontece na prática? É que a gente tem essas variáveis aí embaralhadas por produtor. Dificilmente a gente tem um produtor perfeito aqui como o Carlos e um produtor tão ruim quanto o Fernando. Até acontece, né? Mais para o ruim aqui do que para o bom, mas existem também excelentes produtores. A gente acompanha aqui em São Paulo excelentes fazendas leiteiras aqui, que um leite sensacional. Existe esse leite do Carlos até melhor do que esse que o Carlos apresenta aqui para vocês. Mas o problema é que na prática, essas variáveis embaralhadas, a gente acaba tendo rendimentos aqui, resultados muito próximos, né? Se eu dou uma embaralhada aqui nessas variáveis, eu posso ter aqui, no final das contas, aqui, um leite do Fernando com rendimento de 9,5 e do Carlos com 9,35, e a gente tende a achar que isso é mais ou menos parecido, né? Está dentro do nosso range ali aceitável, né, de variação. Fechamos assim a nossa parte de ingrediente, de matéria-prima. Vou dar uma olhadinha no meu tempo aqui, viu, gente? Para não estourar tanto, ou não estourar nada. E vamos falar um pouco aqui de ingredientes e processo. Uma frase inspiradora aí, de sabedoria popular, para quem só tem martelo como ferramenta, qualquer problema é prego. Então, é o momento da gente usar os ingredientes e a tecnologia de processo a nosso favor, né? A gente não precisa ficar dando martelada, porque a gente só tem martelo. Existe muita coisa boa, além do martelo, aí para trazer resultado para a gente. Começando, o ingrediente que impacta muito no rendimento da fabricação de queijo, que é o nosso querido coagulante, né? Representa aí 0,49% do custo total da fabricação do queijo, e eles são os responsáveis, varia, né, como eu falei para vocês, mas eles são os responsáveis pela coagulação do leite. Em outras palavras, fazem a passagem do estado líquido para gel, transformam o leite em coalhada, podem ser obtidos de diferentes fontes e têm diferentes performances no tocante a rendimento e a efeitos secundários. Aqui nós temos aqui os principais grupos de coagulantes que são comercializados, né, aqui no Brasil, partindo aqui sempre de pior performance para de melhor performance. E todos eles, evidentemente, dentro do range mundial aqui do nosso fornecedor, que é a Chr. Hansen, né? Então, quando a gente faz uma comparação aqui de rendimento esperado entre eles, mantendo todas as outras variáveis iguais, a gente tem para uma fabricação daquele queijo, Minas Frescal lá, com 60% de umidade, né, aquele demonstrado lá atrás, a gente usou o rendimento de 6,30 aqui para coalho bovino como referência. Se eu mantenho tudo igual e substituo isso para uma protease ácida, eu melhoro aqui 2% o meu rendimento, né? Ele vem de 6,30 para 6,20, o que me dá 2% a mais de queijo. Se eu passo de protease ácida para quimosina de primeira geração, eu melhoro aqui 2,45 em relação à nossa referência, que é o coalho, e 0,45, 0,5% aqui em cima das proteases ácidas. Se eu passo para a quimosina de segunda geração, a gente consegue 4% em cima do coalho e 1,5 aqui, 1,55 em cima da quimosina de primeira geração, que a de primeira geração é a quimosina bovina, a de segunda geração quimosina idêntica de camelo, né? E quando a gente passa para a terceira geração, nós conseguimos um resultado de rendimento de 5% a mais de queijo em relação a coalho e 1% a mais de queijo em relação à quimosina de segunda geração. Tá?
Além disso, a gente tem aqui os efeitos secundários causados por cada um desses coagulantes. Né? Eles também têm efeitos secundários. O que é efeito secundário? É o risco que esse coagulante traz de causar amolecimento e amargor. Tá? As proteases ácidas, nesse campo, elas estão pior colocadas, elas são muito agressivas, fazem uma proteólise muito intensa, né? Seguidas aí pelo coalho bovino e uma quimosina de primeira geração, quimosina idêntica à bovina, que se for um coalho de boa qualidade, eles estão muito próximos. Lógico, se for um coalho de qualidade ruim, aí você vai ter um resultado pior do que a quimosina de primeira geração. Seguido aí pela de segunda e a de terceira geração, com efeitos proteolíticos muito pequenos. Isso pode ser visto nesse quadro aqui, que faz a relação CP entre os coagulantes, onde C é especificidade, está ligado à especificidade da enzima, e P está ligado ao efeito proteolítico, ou seja, quanto mais proteolítica, menor o CP. Quanto mais específica, maior o CP. Né? Essas variáveis vão andando juntas aí, e a gente tem aqui o grupo de coalhos bovinos aqui, que chegam aqui no máximo com 20 de CP. A gente tem as proteases ácidas aqui com CP bem baixinho, né? Elas proteolizam bastante. E a gente tem o grupo das quimosinas, onde eu tenho a quimosina bovina aqui, de primeira geração, que tem um CP de 20. Essa com 30 não é comercializada no Brasil. Aqui, essa com 40 já é a segunda geração, né? A quimosina de camelo, idêntica de camelo, que dobra o CP da quimosina bovina. E aqui, a terceira geração da quimosina de camelo, que quadruplica o coeficiente CP em relação à quimosina de primeira geração, em relação à quimosina bovina. Entrando um pouquinho mais aí nesse mundo de coagulantes, eu vou soltar um vídeo para vocês, vou diminuir o áudio dele aqui, que ele está em inglês, e a gente vai discutir um pouquinho como acontece a coagulação lá no nível molecular do leite. Tá? Esse é um vídeo da Christian Hansen, é um vídeo com apelo técnico comercial, mas ele mostra didaticamente para nós como é a ação dos coagulantes na reação de coagulação do leite, né? Então a gente começa a ver a estrutura do nosso leite com glóbulos de gordura aqui maiores e as nossas micelas de caseína, essas bolinhas azuis aqui menorzinhas. Esses roxinhos que estão descendo aí são a quimosina, né? No caso, a quimosina Kaimax Supreme, que é a quimosina de terceira geração. Essa quimosina, ela corta a capa caseína na ligação 105-106, né? E essa é a grande ciência aí da coagulação. Quando faz esse corte, a gente libera o CMP, o caseíno macropeptídeo, e quando a enzima é específica, essa micela permanece intacta, a gente não tem perda de frações aqui na reação de coagulação. Começa então aí no vídeo a segunda fase da coagulação, que é quando o cálcio atua e forma, né, essa rede tridimensional aqui, nosso fosfoparacaseinato de cálcio, e essa rede de caseína aprisiona os demais, eu vou até voltar um pouquinho aqui, essa rede de caseína aprisiona os demais componentes do leite, os glóbulos de gordura, e tudo que a gente está vendo transparente aqui é a umidade do queijo. Então, ao formar essa rede de caseína aqui, você aprisiona os demais constituintes. Tá? O vídeo vai mostrar agora o que acontece quando a gente usa uma enzima que não é tão específica. Além de cortar a capa caseína, ela promove perdas de frações proteicas no soro. E olha, a nossa rede fica mais fraca e você tem perda de gordura no soro. Você tem glóbulos escapando, né? Você tem menos proteína, menos gordura, acaba aproveitando menos sólidos. Né? Nós vamos ver já lado a lado aqui, as duas enzimas funcionando ao mesmo tempo. E vocês vão ver, com a quimosina de terceira geração, a micela de caseína intacta, e aqui você tem algumas perdas. Importante dizer que essas perdas não são aqueles finos que a gente vê no tanque, não. Isso é a nível molecular, isso a gente não vê a olho nu. Né? O que a gente percebe a olho nu é que esse soro é um soro mais turvo, né? Mais esbranquiçado, e esse é um soro mais límpido, né? Mais esverdeado, tá bom? Eu vou pular agora, que vai falar que o Kaimax Supreme é maravilhoso, perfeito, é mesmo, mas a gente não precisa mostrar isso aqui, que a gente está falando de parte técnica. Uma provocação, antes de falar um pouquinho sobre esse slide, eu sou muito fã de Fórmula 1, queria compartilhar isso aqui com vocês há 15 segundos. Perdão.
Bom, para falar um pouquinho, eu trouxe esse vídeo para provocar e falar um pouquinho sobre eficiência, né? Na década de 90, que é quando acontece esse pit stop aqui, você dizer que você trocava 4 pneus de um carro em 8 segundos era uma grande coisa. Isso continua sendo uma grande coisa até hoje. Porém, no mundo moderno, se você não fizer isso em 3 segundos, você está ultrapassado, né? E isso acontece com as nossas queridas gerações de quimosina, né? Nós gostamos muito da quimosina bovina, ela foi um marco à sua época, né? Na década de 90, final da década de 90, quando ela foi lançada, isso foi revolucionário, isso foi lançado pela Christian Hansen, mas, lamentavelmente, ou graças a Deus, né, hoje a gente já tem coisa mais eficiente, que é a quimosina de camelo, tá? Como diria o Mário Sérgio Cortella, quimosina bovina não está obsoleta, mas está completamente ultrapassada em termos de eficiência. E quanto custa, então, usar um coagulante errado para o rendimento de queijos? Tá? Para uma fábrica de 70 mil, se eu tenho um rendimento aqui com a quimosina de segunda geração de 11 toneladas, 532 quilos, né, baseado nesses rendimentos que eu mostrei para vocês aqui, se a gente passar de quimosina de camelo para quimosina bovina aqui, quanto que eu perco? Eu perco 168 quilos de queijo, que no final vai me dar um déficit por dia, já descontando o que a quimosina de camelo custa mais, um déficit de R$ 1.848 por dia, ou ainda R$ 55 mil por mês. A conta aqui é uma perda de mais ou menos R$ 800 para cada 1.000 litros de leite. E se eu despencar, então, da terceira geração de quimosina para a primeira geração de quimosina, quanto eu vou perder? Eu vou perder 303 quilos. Quando eu desconto já o que essa quimosina de terceira geração custa mais no mercado, eu tenho um déficit dia de R$ 3.504, ou ainda R$ 105 mil num mês inteiro aí de testes de uma fábrica com 70 mil litros. Tá? Nossa conclusão é, se você ganhasse de presente quimosina bovina de primeira geração, dado mesmo, você ganhou lá, chegou lá 100 litros para você de presente, e deixasse de comprar a quimosina de camelo de terceira geração, esse presente te daria um prejuízo de R$ 2.600 por dia nos volumes e preços do exemplo acima. Quando isso é verdade? Isso é verdade quando eu tenho o mesmo leite, o mesmo processo e vario apenas o coagulante. Eu sempre vou ter mais queijo com as quimosinas de terceira geração e menos queijos com outro coagulante qualquer. Se eu tenho também um cenário aqui de leite ruim, o que é leite ruim? É leite com proteína baixa, é leite com célula somática alta, coletado com 72 horas até mais, né? Se eu tenho leite ruim, processo correto e quimosina de terceira geração, eu vou ter mais queijo do que esse mesmo leite ruim, desde que ele seja ruim igual, né? Com processo correto e outro coagulante. Então, sempre será verdade quando eu conseguir isolar na fábrica as demais variáveis que impactam no rendimento. E quando isso pode não ser verdade? Quando eu começo a embolar essas variáveis. Por exemplo, leite excelente, processo excelente e outro coagulante qualquer. Por exemplo, a quimosina bovina da Christian Hansen, um Caimax extra aqui, né? Versus um leite bom, mas um erro de processo e a quimosina de camelo. O que vai acontecer? É uma incógnita para todos nós. E mesmo aqui, né? Então, sempre a comparação de coagulante, para que ela funcione, ela tem que levar em conta o isolamento das outras variáveis. Dentro de processo, o segundo ponto que eu chamo a atenção é sobre variabilidade de umidade. Aqui nós temos um gráfico apontando lotes de mussarela, por exemplo, né, com um pico aqui de 47 de umidade, um mínimo desejado pela fábrica de 44 de umidade, o que me deu uma média de 45 de umidade. Então eu tenho a minha umidade variando aqui de 44% a 47%. Veja que eu tenho aqui, uma parte desses lotes estão abaixo do meu mínimo. Eu tenho 20% do queijo entre 43 e 44 de umidade. Uma média, a média esperada, né, pela indústria é de 45. Se eu pegar 70 mil litros por dia com rendimento de 10 litros quilo, eu teria 7 toneladas.
20% que está abaixo aqui dessas 7 toneladas, eu estou dizendo que eu tenho 1,4 toneladas com 43,5% de umidade. Se eu fizer o ajuste de umidade e jogar isso aqui para 45, eu estou dizendo que eu já teria perdido aqui, só com esses picos aqui mais secos, 38 quilos de queijo por dia, ou ainda 0,55% de toda a redução, de toda a produção. Então, gerenciar a variabilidade de umidade dá muita diferença de rendimento. Tá? Não podemos ter aqui esses picos. Aqui um outro raciocínio a respeito de variabilidade. Então, se além de cortar os picos, se eu achatasse essa curva, se eu levasse a minha mínima para 45, não ultrapassasse o pico de 47, por quê? Se eu tenho um pico de 47, é que os meus defeitos acontecem depois de 47. Então, o que eu tenho que manter não é a média, o que eu tenho que manter é o pico. Se eu levanto aqui a minha linha de corte inferior e mantenho os meus lotes aqui entre 45 e 47, eu naturalmente levo a média de 45 para 46% de umidade, sem levantar os picos. Ou seja, eu não estou deixando o queijo mais úmido, eu só estou eliminando lotes secos da minha conta. Eu só estou eliminando lotes secos. Ou seja, eu não estou fazendo lotes mais úmidos. Então, com a redução da variabilidade de umidade, eu consigo levar a média de 45 para 46. E isso, quanto representa isso? Deslocar a média de 45 para 46, nesse mesmo exemplo, uma fábrica de 7 toneladas dia, dá 130 quilos de queijo a mais, ou 1,85%, um ganho de R$2.000 por dia, com o queijo a R$16. Um simples uso estatístico e laboratório, né, processo aqui. E como é que eu faço, né, para diminuir a variabilidade da umidade? Padronização do leite, né, gordura em função da caseína, padronização de pH na coagulação, padrão de firmeza no corte da coalhada, padronização da cinética de fermentação, né, principalmente aqui no caso de mussarela, o tempo de fermentação lá, depois que a gente desce do tanque, é determinante aqui para retenção ou não de umidade no queijo. Pequenos atrasos na fermentação causam um ressecamento de queijo muito grande. Padronização de processamento no tanque, informagem, prensa e maturação. Aqui eu chamo atenção para os processos de queijo Minas Frescal, né? A gente precisa fazer isso em tanques pequenos e ser muito eficiente aqui na informagem, porque a gente tem um gap natural já da primeira forma para a última forma, né? Dependendo, e se a gente demora muito a informar, esse gap vai aumentando. Abordagem de pontos específicos para cada tipo de queijo, né? Se a gente for falar amplamente sobre como controlar a variabilidade de umidade, esse papo vai longe, esse é um papo extra aí para um outro momento. Uma outra pergunta e é possível aumentar o pico? Eu falei para vocês lá no slide lá atrás que a gente não estava aumentando o pico, mas é possível aumentar o pico de umidade se eu quiser? A resposta é depende, tá? Se você tem, né, ali está representando ali, eu passaria a minha média para 47, o meu pico para 48. Se você tem leite com qualidade microbiológica que suporte isso, se você tem um coagulante com menor efeito proteolítico, tá aqui, ó, terceira geração de quimosina, coeficiente CP de 80. Se você tem inovações em cultivos e processos, você já tem cultivos hoje, né, dentro da linha da Christiansen, por exemplo, capaz de produzir CPS, que retém umidade na parede celular das bactérias. Essa água não está livre para os processos bioquímicos, e no frigir dos ovos você tem aí um queijo associado com sinergia ao nome do produto, né, desse termófilo, associado com quimosina de terceira geração, você tem um queijo com 1 ponto percentual a mais de umidade, com a mesma firmeza de um queijo convencional, por exemplo. Então você tem inovações em cultivos e processos aí para alcançar esse levantamento do pico e gestão de dados, né? Eu não tenho condição de conversar se é possível aumentar o pico ou não, se eu não tenho dados robustos, estruturados, compilados para tomada de decisão. Resumindo aqui o nosso impacto de ingredientes, estou colocando aqui que o coagulante vai impactar 0,2, estou considerando o que para usar esse 0,2? Uma quimosina de bovina versus a última geração, né, uma quimosina de camelo de terceira geração, estou deixando barato aqui por 0,2
Variabilidade de umidade 0,18, aumento do pico de umidade 0,18. Então eu posso ter um ganho total de 570 gramas de queijo para cada 100 litros, aplicando uma, duas, três variáveis de processo. Tá? Isso significa para uma fábrica de 70 mil litros, 400 quilos de queijo dia. Um resuminho dos pontos. Imprescindível o monitoramento de parâmetros como proteínas, células somáticas, gordura e contaminantes. Compra logística de leite é determinante e estratégico para qualquer laticínio. Devemos mensurar o rendimento não apenas como resultado final, mas o caminho percorrido. Perdas, pequenas diferenças na escolha de um ingrediente ou processo acarretam em grandes diferenças na rentabilidade. Gerenciar a variabilidade de umidade nos queijos e variáveis tratadas aqui isoladamente se potencializam no conjunto, como, por exemplo, um coagulante com alto CP, baixa variabilidade de umidade, e eu consigo aumentar o pico de umidade. Tempo de coleta reduzido, número de psicotróficos reduzidos, e aqui um fator que eu nem abordei, mas quando a gente deixa o leite mais tempo refrigerado, a gente tem mais solubilização de beta-caseína e mais perda de rendimento ainda. Aplique Pareto neste webinar. Afinal, você não pode mover o mundo de uma vez. Então, se a gente tiver que escolher aqui, de tudo que eu falei até agora, o que vai mudar o rendimento da sua fábrica, assim, da noite para o dia, com menos esforço e mais resultado, aumente a frequência de coleta, para não ter leite com mais de 48 horas na fábrica, e garanta 4 graus no armazenamento nas fazendas e no silo da empresa. Esquece, a gente fala que absorve-se muito pouco do que houve. Absorva isso. Use quimosina de terceira geração. Gerencie a umidade. Gerencie dados de rendimento. Se você fizer só essas medidas, você vai ter uma transformação do rendimento de fabricação na sua fábrica. Para finalizar a minha parte, já vou passar a palavra para o Pedro, não perca de vista quais são as suas prioridades. O resto, por mais que pareça importante, será sempre o resto. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Bom, obrigado por vocês terem me escutado aí até agora.